Outro dia, uma pergunta ecoou em mim. Me fez parar e pensar. E como eu gosto de compartilhar tudo que me chega, né? Eu também vou te fazer a mesma pergunta. Já parou para ouvir o silêncio hoje? Ficou surpreso com essa pergunta? Eu também, porque de certa forma, né, parece tão estranho, até mesmo impossível. Porém, esse hábito pode trazer um bem significativo para a gente. Agora, que jeito que a gente escuta o silêncio? E aí eu estou recebendo hoje a psicóloga, essa simpatia, a Ana Flávia Pistori, que está aqui com a gente. Ana, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço, estou muito feliz, ainda mais falar desse tema, né? É um tema profundo, curioso e profundo. Exatamente. Né? A gente hoje em dia vive num mundo barulhento, né? E escutar o silêncio é um desafio, pode ser até assustador? Pode. O barulho, né, assim, os sons, nós somos sons, né? Desde que a gente está no ventre das nossas mães, a gente ouve, né? Nós escutamos, nós percebemos. Nosso cérebro, ele é uma esponja, né? O nosso corpo, ele está preparado para captar todos os sinais do mundo, da vida, né, mãe? Então, os sons é uma forma de compreender o mundo, né? Mas o barulho, né? Às vezes é quando o som passa ao excesso, né? Quando a gente fala de barulho, é o som excessivo, né? Isso é barulho, né? Aquela mistura, por exemplo, trânsito, músicas altas, misturadas com falas, com conversas, né? Várias pessoas falando ao mesmo tempo, às vezes barulhos de máquinas, de construções, de obras, né? Todos esses ruídos, vamos chamar de ruídos? Ruídos, né? E isso causa o que em nós? Porque é um prejuízo, não é? Quando ele é demais, como você disse, é um prejuízo para a saúde física, mental. Às vezes a gente não está consciente de ouvir um som. Então, muitos têm falado assim que é a poluição invisível, né? Ela não tem uma fumaça, né? Não tem um estímulo às vezes tão nítido, mas a gente está o tempo todo consumindo esses barulhos. Nosso corpo, ele precisa estar atento. Então, quando a gente está com muito barulho, a gente está muito atento. Isso causa uma sobrecarga, uma hiperestimulação, né? Então, e muitas vezes de sons que não nos interessam, né? Então, quando a gente vai passear, né? Quando a gente está, por exemplo, vamos ao shopping, né? A gente está ali não para ouvir uma música, mas a música está lá tocando. A gente às vezes está ali para conversar com uma pessoa, mas a gente está às vezes na praça ali de alimentação com muitos sons ao mesmo tempo. Aquele burburinho, assim. E o nosso cérebro está captando, né? Às vezes a gente não tem uma atenção ao barulho, mas ele está estimulando o nosso cérebro. Então, a gente vai ver cansaço, fadiga, estresse. Existe uma implicação até em questões hormonais. Como aumento assim? De cortisol. Porque aquilo vai me irritando. Vai. É mais ou menos desse nível, né? Vai. Aquilo vai te irritando, que te dá um negócio. E às vezes a gente não percebe que é isso. Não percebe, né? Às vezes você chega, aí quando vai ao silêncio, você fala assim, nossa. Paz. A sensação é essa. Paz. Eu acho que ouvir o silêncio é sentir essa paz, assim, né? Exatamente, essa é a sensação. E muitas vezes as pessoas falam, mas então o silêncio é meditar? Nem sempre precisa, né? Meditação é ótimo. É maravilhoso. É maravilhoso. Mas nem sempre silenciar, escutar o silêncio é meditar. Porque às vezes a gente pensa, porque o silêncio, ele talvez faz parte ali de uma meditação, de um silêncio interno, né? De um silenciamento ali dos pensamentos, dos seus processos alimentares. Tanto é que a gente pode meditar num lugar barulhento. Exatamente, quando se tem ali, possível, né? A técnica, né? E tudo. Exato, né? Quando já se avançou na técnica. Mas ouvir o silêncio é o silêncio mesmo, é a ausência desses estímulos sonoros. Então, vou dar um exemplo. Tá. A gente, às vezes, vem de um dia cansativo, entra, às vezes, no carro, liga o som. Então, por que não o silêncio? A gente, às vezes, não opta pelo silêncio, a gente liga a música. A gente busca o barulho, né? Às vezes, chegou em casa, a gente já vem, liga uma TV, ou vai ouvir vai ver vídeos, né, no celular, ou vai ouvir seus áudios, enfim. A gente às vezes não busca esse silêncio. Outro exemplo, foninho de ouvido.
né? Esses dias eu vi eu não sei como conseguia, né? Mas a pessoa, ela tava caminhando com um cachorro, ou seja, estava passeando com um cachorro, estava com uma roupa de ginástica, então estava fazendo um exercício, né? Mas no celular, né? Então, eu falei, gente, o que será que ela tá fazendo? Ela tá passeando, ela tá fazendo exercício ou está no celular? E foninho de ouvido, que a gente tem visto muito nos jovens. Muito, aqueles fones, né? Os headphones, exatamente. Ou mesmo os fones mais... fonezinhos. Mais discretos. Aí eu vou além. Ok, é legal a gente escutar música e tudo, mas será que a gente está querendo, pelo barulho, fugir de algo? Desse mundo caótico que a gente vive? Pode ser. O som, ele distrai, né, Mônica? Então, ele nos distrai. Então, quando a gente está, às vezes chega em casa, está sozinha, por exemplo. Quando eu coloco um som, seja da TV, seja do meu celular, seja de uma comida que eu vou fazer, enfim, isso nos distrai. É um estímulo que chama a nossa atenção, né? E aí, esse momento de introspecção, de você estar com você mesma, ele fica ausente ali, né? Então pode. É uma forma de fuga, muitas vezes, assim. Então, vou dar exemplos. Pessoas que às vezes não conseguem ficar em casa sem um barulhinho de TV. Não tá assistindo a TV, né? Mas deixa lá ligado para fazer um barulhinho. Ou até para dormir. Coloca a TV para dar um soninho. É uma forma de estimular o cérebro. Aí a gente acha que está descansando, né? E não está, né? Não e tá. Aí eu fico pensando assim, estar em silêncio, essa pergunta que me chegou e a Ana Flávia aqui aceitou para a gente conversar, né? Você já escutou o silêncio hoje? Nem sempre significa que escutar o silêncio é escutar o que a minha mente tem para dizer. Eu posso silenciar para nada. Para nada. A ausência mesmo, assim, né? De barulhos, de sons. Eu penso o seguinte, né? Às vezes, Mônica, a gente escolher também o som que a gente quer ouvir é importante. Às vezes a gente está mais ansioso. E ouvir uma música pode acalmar. Então não é que a gente deve optar sempre pelo silêncio. Até porque faz parte. A gente está aqui conversando. Conversa boa, né? Mas, às vezes a gente busca recursos que não são ali naquele lugar. Então, por exemplo, descansar a mente ouvindo música. Tem já pesquisas que mostram que 2 minutos de silêncio, eles descansam mais o seu cérebro do que 2 minutos de música tranquila, de música calma. E 2 minutos, né? Passa muito rápido. Então a gente às vezes busca a calma como alternativas. Outro benefício assim da gente praticar o silêncio eu desestimulo, assim, aquela hiperestimulação do meu cérebro. Eu retomo aquela calmaria, como se fosse respirar. O cérebro respira, né? Achei bonito isso. Ele pausa. E ali os processos mentais, eles ficam até mais favoráveis. Às vezes eu consigo... Vou dar um exemplo. A gente vai tomar banho, né? Se não põe música, né? Se não põe. Aí acabou o que eu tô falando, né? Mas você vai lá tomar um banho. Quantas pessoas não têm ótimas ideias na hora que tá no banho? Não sei se acontece com você, comigo acontece. Né? Tem que ficar até de olho na hora, porque senão o banho passa. Mas isso. Podem vir insights, né? E olha só, eu tô pensando, né? Tô lá pensando. Mas é um pensar que não agride, né? Ele não concorre. Porque é uma os barulhos, eles são concorrentes. Eu gosto disso, eu gosto de provocar e eu quero que você participe dessa conversa junto com a Ana Flávia. Manda para mim lá no meu WhatsApp, 99897.000, o número tá aí na telinha para você salvar, para a gente conversar e pensar nesse silêncio. Sabe o que eu lembrei quando você falou que somos sons? Eu lembrei de Lulu Santos, que ele tem uma música que diz justamente isso, somos feitos de silêncios e sons. Nossa, até arrepiei, é verdade. Até arrepiei também, viu? É isso, você é assim, a gente provocando a nossa existência. Então participa comigo, tá, Ana Flávia? Vou fazer uma pausa com ela e já volto, viu, Ana? Vem comigo que a gente vai retomar a nossa conversa sobre o silêncio. Eu estava mostrando aqui para Ana Flávia Pistori, que é psicóloga, está com a gente aqui, como vocês
abraçam, né, os nossos temas. A Célia diz que ama o silêncio e todos os dias de segunda a sexta, quando dá, fica 1 ou 2 horas escutando silêncio. Evoluída demais, minha amiga, não é? Já tá lá na frente. A Divina diz que a Dona Zulmira, silêncio é uma paz maravilhosa. E a Leandra de Paula, ela falou que na pandemia, claro que a gente sofreu, foi um período difícil, mas para ela estar em silêncio foi tranquilo e nós somos obrigados a isso, né, na pandemia. Assim, o silêncio nas ruas, né, aquele movimento, né, parecia ser um feriadão, né, tudo parado, né, chegava até a incomodar porque a sensação de que não havia vida, né, na rua, assim. E nos obrigou também a ficar em casa, né, a estarmos nesse contato maior com a gente mesmo, né? E que bom, fico feliz, né? Não é? As pessoas estão... E aí, lá em Ituiutaba, a Leandra também queria te perguntar o seguinte. A irmã dela não consegue silenciar, só dorme com o som ligado. Ensinou, inclusive, a bebê a dormir com o som ligado. E ela está preocupada. Isso é bom ou não é? Pode ser, aí a gente teria que analisar, mas vamos pensar algumas situações. Talvez, se for um ambiente muito barulhento, vamos pensar assim, você mora num lugar onde passa muito carro, ou próximo à rodovia, né, onde tem muito trânsito de caminhões, ou ao lado de um barzinho, de um restaurante que faça muito barulho. Às vezes esses sons que a gente coloca é como se eles fossem para tampar outros sons, como uma manta. A gente coloca um som que eu presto atenção nesse. E os outros, eles ficam abafados. É como se fosse um abafador, só que com ruídos. Com ruído, né? Ao invés da gente isolar o ruído, a gente põe um outro ruído para substituir aqueles outros. Tem algumas frequências, né, de sons que eles são mais relaxantes. Não sei se você já ouviu falar assim que colocar secador de cabelo perto do bebê, ele acalma, porque é como se fosse Nunca ouviu falar? Nunca ouvi, tô surpresa. Tem, né, como se simulasse o barulho do útero, né? Porque é isso. No útero, é o barulho do coração o tempo todo. Então, esses barulhos de som, de ventilador, né? Então, ele fica ali mais uníssono. E aí ele abafa os outros sons. Não é muito relaxante, na verdade o cérebro ele está estimulado. Aí a gente tem que ver, desliga esse barulho ou se desliga ela acorda. Então a gente precisaria fazer uma reeducação desse sono. Agora a bebê, ela vem porque a mãe precisa desse som para dormir, sente essa necessidade, a forma que ela encontrou de relaxamento. Mas eu falo muito na minha casa assim, que eu tenho gêmeas, né? Qual é o nome delas? É Gabriela e Lavínia. Lindas, um beijo. Vão ficar felizes. E assim, né? Deitou. Eu falo, gente, a fada do sono, ela tá voando aqui, ó. Se ela encontrar a luz acesa, ela não vai entender que é para descer, para pousar nos seus travesseiros. E se a gente apaga a luz e vocês continuam conversando, ela também não pousa no seu travesseiro. Então, você vai ficar acordada. Que elas falavam, eu não consigo dormir, mas não para de conversar. Não para de conversar. E na verdade, é porque não é a fada, né? Nem sei se eu podia falar que não era a fada, né, gente? É a fada. É a fada. É a fada do sono. É a fada do cérebro, né? A fada é do o cérebro. Fada/cérebro, né? Então, o cérebro, ele precisa entender que você está pronto ou pronta para o repouso, para o sono. E isso faz parte do silêncio, desse movimento. É o estímulo visual, então muitos, né, as orientações é de fazer higiene do sono. Higiene do sono. Apagar as luzes, diminuir os estímulos visuais e os sonoros também. Às vezes a gente vai precisar fechar janelas. Às vezes vamos precisar fechar a porta do quarto, abaixar um pouco a TV de quem ficou lá na sala e você que está indo deitar. Desligar o som, né, ali de uma música, os vídeos que a gente vai, né, deita. Coitado do nosso cérebro.
Tadinho. Pobre coitado. Né? Deixa eu trazer aqui a Sibeli do Jardim Europa. Eu achei interessante que ela trouxe para este momento que nós, né, merecemos ter, que é o silêncio, ela trouxe a respiração. Se o silêncio acalma, a respiração pode fazer a diferença? Muito. Até a gente presta atenção na respiração quando está em silêncio, não é? É até uma técnica para quem tem ansiedade, é prestar atenção na respiração. A gente tira o foco da ansiedade e vem para a respiração. Eu digo assim, quando a gente está com muito medo ou a gente está preocupada, naturalmente a reação do nosso corpo é respirar rápido, né? Então, estou numa situação de perigo, vai aumentar a minha oxigenação, minha frequência respiratória vai aumentar. Também os meus processos ali de fugir ou de fazer algo, né? Tomar uma atitude, meus músculos ficam todos preparados. E aí eu brinco assim, no consultório eu falo, olha, a gente tem que bugar, porque eu atendo crianças e adolescentes, né? Então eu falo, a língua deles. Eu falo, a gente tem que bugar o cérebro. O que é bugar o cérebro? Se a gente respira tranquilamente, o seu cérebro, ele vai entender que tá tudo bem. Ele vai falar, ué, né? Mas tá respirando tranquilo? Então tá tudo bem. Então tá tudo bem. Aí ele vai e desliga, né, aquelas chavinhas de preocupação, da ansiedade. Ele desestimula aquelas áreas do cérebro de hiperatenção, onde eu tenho que ficar em alerta. E sem perceber esses ruídos, esses excessos, eles nos deixam em alerta. O tempo todo, como diz a Cristiane, que está super estressada, não está nem se aguentando. Calma, Cristiane, Ai, meu tem Deus, jeito, tem, né? Tem. O Davi do Santa Mônica, ele falou, ficar em silêncio poderá trazer preocupações e falta de sono à noite? Olha que interessante a pergunta dele. Aí eu vou falar do silêncio mental. Porque o silêncio, às vezes... Vamos lá, estamos o dia todo em estímulo. Barulho, pessoas, já acordamos, pegamos o celular, já estamos ali frequentando lugares, né, conectados, cores, sons, cheiros. Quando a gente deita e tá aquele silêncio, às vezes, para muitas pessoas, é o único momento de se ouvir. E ali deitou, começam os pensamentos. Muitas vezes de revisão do dia, ou de programação do dia seguinte, ou de buscar soluções. Por isso que é tão importante o silêncio durante o dia. Não deixar para a noite. E qual o momento que você silencia tudo que está ao seu redor e pensa em você, pensa nas suas questões e programa o seu dia de amanhã? Não é na hora de deitar. Não é na hora de deitar. Não pode ser. Que é hora de dormir, é hora de dormir. A fada do sono, né, não deita no seu travesseiro. Né? Ela entende que você está ativo, então o seu cérebro vai estar ativado. Para essas horas, é importante a gente buscar o silêncio. Aí entra talvez técnicas de meditação, que é o silêncio do ambiente, mas também o silêncio mental. Como que isso vai te ajudar? Né? Você sentir a textura, você pode começar lá no seu pé. Sentir a textura, se tá frio, se tá calor. Tô fechando os olhos, né? Porque você já fecha os seus olhos, vai sentir seus pés. Imagina uma luzinha quentinha ou fresca, dependendo de como você estiver, que vai te relaxando os músculos. E essa luzinha, ela vai subindo até chegar nos seus músculos da face, na língua, nos olhos, nas orelhas, na testa, na garganta, vai passando por todas as partes do seu corpo, te provocando relaxamento. Essa é uma forma de direcionar o pensamento. Mas o silêncio que a gente está falando de barulho, ele é aquilo que você você não precisa... Peraí, deixa eu ouvir esse barulho. Não precisa ser. Ele está presente, o cérebro capta, o ouvido não desliga, a gente não fecha, né? Outra forma de ajudar, por exemplo, aí uma questão de barulhos externos é colocar, né, um abafador. Um EPI, né? Aqueles equipamentos de proteção, né? Tem os EPIs. Algumas pessoas, Mônica, não gostam porque ele reverbera o som interno, assim, ele dá como se fosse ele ressona. Então, se você fala, parece que está falando dentro da sua cabeça. Entendi.
Aí, para pessoas que têm mais sensibilidade auditiva, hoje já tem uns faninhos que eles filtram. Então, você não fica Com aquela sensação tão de estar abafado. Aham. Porque isso aí pode incomodar algumas pessoas. Para esse estresse da Cristiana de Araguari, fiquei preocupada com ela, buscar esses momentos de silêncio, os 2 minutos que sejam, isso diminui o estresse. Diminui. Não diminui? Diminui. Níveis de cortisol no sangue. Olha onde chega, né? É uma captação do corpo mesmo. Então, diminui o estresse, melhora essa ventilação cerebral, permite com que você retome até mesmo para uma autonomia, né? Eu sei o que eu estou fazendo, autocontrole. Exato, exatamente. O Rafael, meu querido Rafael Cândido, eu preciso só trazer mais uma pessoa aqui, pode ser? Eu posso tudo. Ele quem disse. Alexandra, lá do bairro Brasil, aprendi uma forma deliciosa de dormir sem me preocupar com o som externo. Ela faz a oração do Pai Nosso em pensamento lentamente, quando vejo amanhecer o dia. Fez poesia, hein, Alexandra? Olha que legal. Ai, que lindo. O meu cérebro viciou nesse hábito. Eu achei sensacional. Aí. Né? Ela então, encontrou essa alternativa. Isso. O nosso cérebro, ele vai construir padrões, Mônica. Então, ele vai entender assim. Bom, todos os dias ela faz a oração, ela dorme, daqui uns dias fica automático, assim, é como se virasse assim, um sonífero natural ali para você. O cérebro, ele entende que é um padrão. E isso é ótimo. E aí serve, às vezes, até um conselho para outra telespectadora que dorme com música, né? Ali com aquele som. Se ela substituir por uma oração, ela pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí vai abaixando aquele volume daquele som aos poucos. Porque se tirar de uma vez, o cérebro vai buscar isso para relaxar. Aí vai abaixando e fazendo oração, até um dia que Pronto. Não precisa mais do som. Isso se ela estiver numa casa silenciosa, né? Também tem isso. Gente, que conversa boa, né? Minha amiga Graça de Araguari, Elânia, fica esse conselho para você também, para você dormir bem e escutar esse silêncio com prazer. Ana Flávia Pistori, muito obrigada. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Vindo, tá? Por trazer essa paz pra gente. Falei que o silêncio... Falei que eu tô aqui de psicóloga e de fã. Eu acolho, obrigada de coração. Obrigada, tá? Um bom fim de semana e um beijo nas meninas. Obrigada! Viu? E um beijo para vocês também que participaram aqui comigo. Muito obrigada por sempre abraçarem os temas, tá?